Amados, queridos irmãos de caminhada, vamos respirar suave e profundamente, sentindo a nossa presença no aqui e agora. Acalmando o nosso coração, limpando a nossa mente, tapando nossos ouvidos para os barulhos externos, barulhos internos também. Vamos relaxar. Relaxar, sentindo o nosso corpo, sentindo a alegria de estar aqui, a alegria de mais um encontro, a alegria do aprendizado, da busca pelo conhecimento nesta caminhada. Vamos sentir a gratidão dentro de nós e vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião. Vamos nos sintonizando com a egrégora da Casa Lucas de Assis, com a tia Ziza, com Lucas de Assis, Francisco de Assis. Vamos sentindo a presença do mentor espiritual deste trabalho, deste estudo, a presença dos benfeitores espirituais, os irmãos de luz, que fazem parte deste grupo de estudo. E assim, com a certeza que estamos bem amparados e protegidos e auxiliados sempre pelo Pai Maior, vamos rezar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, um coração cheio de gratidão por este momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Então vamos lá, pessoal, seguindo os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Vamos para o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra. Mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça do que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta do que sincero.
e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam minha dor apaixonada. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí em instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores,
inferiores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a Angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado, sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Final de capítulo. Bom, a gente vê aí mais um ensinamento, né, do Monteiro, que também seria um dirigente doutrinador de uma casa espírita. A história é parecida com a do Belarmino da semana passada, né? Mas sempre frisando mais uma vez que ele saiu lá do nosso lar, foi preparado para ser um dirigente espírita, né, de relevância do nosso lar. E aí vou assim fazer o parênteses de que ele coloca a veneranda, ele pede com toda aquela, ele fracassou, né, ele foi déspota como dirigente dos trabalhos,
vaidoso, personalista, irônico, autossuficiente. Ele tinha uma vaidade intelectual, como está aí no texto, uma vaidade intelectual e uma falsa moralidade, né? Ele, com tudo que ele passou, fracassou e foi para o plano espiritual, as regiões umbralinas inferiores, provavelmente era num umbral abaixo aí. Foi resgatado durante um bom tempo, deve ter sido de alguns anos, né? Chegou no nosso lar, mesmo assim, teve a petulância de se achar, de se vitimizar, de achar que ele estava sendo injustiçado, que o esforço que ele teve, tudo que ele aprendeu antes de encarnar deveria ser levado em conta. E aí coloca, vejam só, a veneranda. Você sabe que é a veneranda, está lá no nosso lar, né? Então, tem várias passagens muito importantes dessa veneranda. A veneranda foi uma das foi a encarnação da rainha Isabel de Aragão, mulher do rei Diniz em Portugal, de Aragão, no século XV. E ela foi a rainha Santa Isabel, a Igreja Católica canonizou. E ela foi um espírito sublime. Teve várias passagens do plano espiritual de auxílio na codificação, junto ao Kardec, né? Teve antes até com o próprio Francisco de Assis, e sempre ao Kardec, Francisco de Assis, Chico Xavier. E ela foi a responsável, você sabe, lá tá na próxima dimensão, que fez a oração de desligamento final do Chico Xavier no velório dele, que foi aquele pulso depois que vem aquela luz de cima e poucos compreenderam que era o próprio Jesus levando o espírito de Chico Xavier. E ela clamou ao alto a Jesus que o recebesse, naquele momento, fez essa oração. A veneranda, você sabe, também lá pelo nosso lar, ela recebeu lá um título, uma homenagem no nosso lar, por 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptamente durante longos anos, que, segundo dizem que ela ficou por volta de 150 anos, 1 milhão de horas trabalhadas. Não tinha descanso, não, tanto é que não tem descanso, que ela aproveitou depois uma hora de folga para ir lá ouvir 2 horas de lamúrias deste Monteiro. Aí vejo assim, também o aprendizado disso, né? Ela, com a humildade, com toda aquela ocupação dela, vai lá, despende de 2 horas, não para falar, mas para ouvir. E vejo a importância do desabafo, quando a gente até... é uma terapia, né? Por isso que às vezes se paga para um terapeuta para ouvir a pessoa, claro que tem algumas orientações, mas para ouvir o quanto que é importante também num centro espírita ter aquela hora fraterna de dar ouvidos para pessoas que estão completamente confusas. Muitas vezes, essas pessoas falam, embora até o outro, o interlocutor, não entenda na profundidade, mas depois de falar, diz assim, olha, acho que melhorei, me dei conta de algumas coisas, falando. Então, veja só essa obra, né? E a gente vê assim nesse texto aí, é o 3º dia de uma obra que tem uma semana. Toda a obra Mensageiros em uma semana. Nós estamos no 3º dia. E veja o quanto que dá para extrair de pequeno um texto curto de cada capítulo, quantos ensinamentos, essa da humildade da veneranda, um espírito sublime, né? Um espírito crístico. E lá está no nosso lar também, foi o único espírito que tinha acesso direto a Jesus, foi o nosso lar, acesso direto a Jesus. Vejam só a dimensão, né? E aí ela foi a que deu orientação para aquele arrogante, aquele espírita que, muitas vezes, quem sabe, ele não se encaixa no nosso dia a dia. Ele, no seu ambiente profissional, como comerciante que era um carrasco, né? Um homem rude, avaro, preocupado com o capital, com o seu dinheiro, e não era nem... E aí ele recebe esse recado da veneranda e ele chega a essa reflexão de que realmente ele era espírita, procurava ser um falso moralista espírita dentro do centro espírita, mas não era provavelmente em casa e não era no ambiente profissional, como ele próprio relata. E isso a gente, em alguma fase da nossa vida, e aí a gente tem que sempre, que bom refletir sobre isso no encarnado, né?
considerar que ele esteja encarnado aqui na Terra e que a gente possa se dar conta de quantas vezes, durante a nossa trajetória, a gente, pelo programa profissional, social, de relações humanas, a gente cai na vibração e deixa de ser, naqueles momentos, de ser um verdadeiro espírita cristão. É aceitável, é até normal, dentro da nossa imperfeição, que isso ocorra. Mas o que não pode ocorrer durante a nossa encarnação, principalmente nesse nível nosso de esclarecimento, é de não se dar conta, de vigiar. E não continuar com aquela postura. Pode se deu conta, não estou sendo, acho que, justo, exaltei. Respira fundo, silêncio. Olha o silêncio como é importante. Vai ouvir a meditação, quando diz assim, vou falar para alguém, claro que é importante, a fala às vezes descarrega até mais energia, né? O dispêndio de energia, e há essa transmutação nossa de energias com o nosso meio. Quando a gente está falando para alguém, a gente não percebe que está ocorrendo também um fenômeno mediúnico, né? Que é a doação. Nós estamos expelindo fluido vital, né? Duplo etérico, e a pessoa, se estiver em sintonia voltada para cima, ela transmuta essas energias, ela facilita muito para nós. Por isso que, claro, que há pessoas que até conseguem fazer isso na frente do espelho, ou sozinho, alguns têm que falar, outros têm que escrever, mas também funciona muito a meditação, de fazer aquele reexame de consciência. E o reexame de consciência é que, assim, olha, eu vou procurar não mais me exceder em determinadas situações que me levam a um desgaste de relações pessoais, familiares e assim por diante. E isso é a reflexão que a gente tem que fazer permanentemente. Senão, pouco vale a nossa atividade espírita dentro de um centro espírita. Lá dentro do centro espírita, a maioria das pessoas falam em amorzinho, meu amor, meu isso, meu querido, mas está diante de uma dificuldade, de uma contrariedade, vem o melindre. E aí o melindre já é aquela questão da relação conturbada entre pessoas e dentro de um centro. Isso ocorre às vezes. Mas, além de não poder ocorrer dentro do centro espírita, nós temos que levar esse hábito fora da porta do centro espírita. Quantos chegam em casa depois do centro espírita e já, claro que muitas vezes nós somos induzidos por espíritos, né, vingadores de um processo, mas a vigilância que vai fazer com que a gente não dê vazão à interferência desses possíveis obsessores que querem nos perturbar, que muitas vezes vão contrariar alguém do nosso lar, alguém da nossa família, para ser o vetor para nos desestabilizar. E aí é um exercício também. A vida não é fácil. A gente tem milênios para trás. Os milênios para trás, nós temos quantas centenas e centenas de espíritos que estão contrariados por atitudes nossas de passado. E nós vamos ver até no próximo capítulo aí, até uma questão, às vezes, que dá uma ressonância, não propriamente de uma obsessão direta com a pessoa, mas sim do seu próprio desajuste, que leva a uma interferência obsessiva, que vai acontecer aí com um relato que vai ser feito por um médico, né? Que aí nessa conversa que vai ter no capítulo seguinte. Então, eu acho que é isso, a gente tem que colocar a importância desse capítulo aí, a veneranda na atuação dela, a importância individual dela no contexto, a humildade em dar atenção ao Monteiro. E quantos Monteiros não temos por aí? Será que a gente não foi um Monteiro durante alguns momentos da nossa tarefa mediúnica? E isso a gente tem que refletir, né? Por procurar não achar que é com o conhecimento que nós vamos manobrar, não é achar que com um determinado conhecimento nós vamos induzir determinados espíritos através de alguns médios, como ele tentou fazer e fez muitas vezes até a humilhação, e de querendo dar lição de moral para os obsessores, e muitas vezes o que ele conta também fica implícito ali, de chamar a atenção dos outros médios por não conhecerem tanto como ele conhecia a doutrina. Mas é uma pessoa também que, mesmo com tudo isso, vejam só que a gente não pode também ficar tão pessimista com o futuro, né? Com tudo isso que ocorreu com ele, ainda ele foi novamente
recebido no nosso lar, e a própria veneranda, e vai reencarnar, deve estar reencarnado com uma tarefa já voltada com menos erros, como foi a anterior. O quanto que cada um de nós tem que refletir sobre isso. A gente está falando sobre nosso lar, mas todas as colônias espirituais nessa região, na quarta terra, que se chama assim, que é planeta, né? Esse mundo espiritual, planeta acima, todas essas colônias têm esses departamentos, esses locais onde é possível desenvolver tarefas e tudo, e reexame e acolhimento. Vamos ver então o próximo capítulo aí, para a gente depois avançar nessa avaliação. Vamos lá, então. Capítulo 13. Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmeras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstruir energias e caminhos. Ainda ali, temos o Centro de Preparação à Paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós ambos, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado às zonas como o nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida do nosso débito para com ela.
Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro em diferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado. Em razão das outras falhas é que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André,
ainda que todos os homens permaneçam contra nós. É uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Final do capítulo. Tá, então, nesse diálogo aí do André Luiz com o Vicente, né, ao longo do terceiro dia, que ele fez todas aquelas entrevistas, assistiu aquela palestra do Telésforo, lembra que toda aquela história que a gente veio desde o primeiro capítulo. Agora fica assim, sempre a gente tem que procurar olhar a frase: todo erro traz fraqueza, né, que está ali no texto. Todo erro traz fraqueza, ou seja, há uma tendência nossa, quando a gente erra, de transformar o erro em culpa. E o erro, quando ele é consciente, ele tem que ser, consequentemente, ele tem que ser trabalhado, expungir, espiar, trabalhar aquele erro, por que eu errei e como que eu posso reparar esse erro. Se não passa pelo processo de reparação, essa culpa fica no nosso psiquismo, fica guardada na nossa consciência e a gente vai levar para onde for, encarnado onde for, desencarnado onde for, dormindo para onde for também, vai com as suas culpas. Teus pecados te encontrarão, está lá na Bíblia. Teus pecados te encontrarão. O que significa isso? Nós vamos junto com a nossa nuvem, junto com todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, mais do que as atitudes também, os pensamentos, porque os espíritos sublimes, eles já têm um processo de filtrar o próprio pensamento. E nós ainda estamos longe disso, a gente procura não fazer as coisas, mas pensa muito em coisas ruins, em vinganças, em prejudicar um ao outro, ou em coisas menos edificantes, né? Mas isso, claro, que faz parte da nossa imperfeição. A gente vê, então, com o diálogo que fica dele com o Vicente, que vai dando lá, olha, há ministérios da divina, que tratam das diretrizes do nosso sistema, né, diretrizes do nosso planeta, da quinta e até a sétima dimensão. São ligações diretas da união divina. E os outros ministérios transitórios, aquele da retificação, onde ele veio lá das câmaras de retificação, ligado ao Ministério da Retificação, da Regeneração, e aqueles outros do auxílio, como esse das comunicações, que tem todos esses centros e departamentos que tratam de assuntos, muitos deles específicos. Quando a gente desencarna, se desencarna com uma série de conflitos, quando vai se dar conta desses conflitos, querer trabalhar cada um deles. E há alguns, pelo filtro que a gente faz, que são mais preponderantes. Onde é que fracassou? Ele está colocando ali aqueles que fracassaram na paternidade. Quantas pessoas fracassaram na paternidade, às vezes sem consciência? Eu estava lendo esses dias assim, que há um problema o problema das drogas, que a gente vê isso aí, está do nosso lado, né? O problema das drogas com a juventude. E aí eu li, né, um instrutor dizendo, um espírito superior dando a mensagem, não consegue se despir a própria família, por mais que a família diga assim, é livre-arbítrio, tem orientação, mas há um componente que, em algum momento da evolução nossa, nós vamos ter que trabalhar esse ponto. Onde que eu fracassei, que o meu filho, que o meu tutelado foi para o descaminho. E isso é um processo já superior, não é esse aí logo de se dar conta. E lá no nosso lar, como tem outras colônias também,
há departamentos, né, que trabalham psicologicamente todas esse processo, né, de readaptação, de a busca do autoconhecimento, onde é que eu fracassei na encarnação desse componente. Então, vai estar da paternidade, da maternidade, das relações humanas. Então, tem lá, quer dizer, lá tem o departamento no Ministério do Esclarecimento, que vai ter o Departamento X, que vai trabalhar mais as relações, inclusive sob o ponto de vista que é colocado ali, administrativo. E como foi o comportamento, onde trabalhou, olha, foi uma pessoa muito difícil, e foi isso, e teve a virtude de ser chefe, coordenador, que foi um mau líder, um mau chefe, conduziu de uma forma equivocada. Traz isso para o plano espiritual. É lógico que, junto com todo esse sentimento, há um processo de atração obsessiva. Então, vai lá que o sacerdócio de cada um, do campo profissional, cada um que tem a sua profissão, seja da mais simples ou da mais complexa, ele tem que ser de dedicação, com muito prazer. Não tem sentido a pessoa exercer uma determinada virtude, né? Porque se quando é virtude mesmo, engrandece a pessoa, ela passa a ter prazer no que faz. Enquanto que está fazendo. Pode ser até passageira durante a sua encarnação, não quer dizer que tantos anos vai ficar naquela atividade, mas vai agregando outras, e o que está fazendo, com a sua simplicidade que seja, com prazer. Tem que ser com dedicação, tem que ser com sintonia com o universo que engloba todas as situações, a natureza, o reino mineral, vegetal, animal, do mais primitivo que seja. Essa inserção tem que estar presente no nosso dia a dia. Não pode ser uma coisa eu e eles lá, ou então aquela coisa, como vimos no capítulo anterior, é só naquela hora que eu vou fazer isso, ou só na frente de tal pessoa. Só quando eu estou... Mesmo as pessoas que trabalham com comunicação, quando estão em público, isso é uma coisa. Às vezes até na intimidade lá com a sua equipe, com os seus colegas, é uma pessoa intratável, né? Ou na sua própria família, ou aquele que também, no meio profissional, é aquele mandão, faz isso, faz aquilo, e em casa é um relapso. Né? Então, aquelas coisas assim, essa dualidade da nossa personalidade, ela tem que ser trabalhada à luz desses ensinamentos, porque senão pouca valia tem a gente estudar essas coisas e procurar pensar nessas caídas nossas, deixar tudo lá para o outro lado. A gente pode chegar com o meio caminho andado, já chegar lá do outro lado, quando chegar ali, já sei, meu ponto fraco é esse. Não, calma, não é agora que vai dizer isso, mas é importante. Esses aí tiveram que se dar conta depois. Quando estão ali contando, já houve resgate, já houve isso. Por que tem aquele período de ranger de dentes, como está lá também, que diz, daquele que tiver, a hora que tivesse, vai ranger os dentes, ou seja, vai se submeter a um processo quase implicitamente de abandono, vai achar que está abandonado, e vai estar criando um motorzinho interno de rejeição àquela situação e querendo encontrar o quê? Culpados. E mal vai saber que, intimamente, a sua culpa está na sua atitude do dia a dia. A gente vê ali o caso do médico, aquele amigo dele, colega dele. Não fez com aqueles obsessores, mas muito daqueles, quando ele teve a fama, teve o dinheiro, e eu só fico imaginando, né, quando tem assim, um cirurgião desse, que seja um top desse, aí é procurado pelas pessoas mais abastadas da sociedade, é o recomendado top também da medicina, consegue comprar, não vai nem fazer SUS, coisa nenhuma, nem convênio, é tudo particular, e começa a ter o quê? Acumular riquezas e o sucesso que sobe a cabeça, e aí passa a vivenciar um outro patamar, se dissociando de outras situações. E aí passa o quê? Provavelmente, daqueles ali, passa a colocar a cirurgia dos seus auxiliares, botar um residente a fazer isso, fazer aquilo, menos dedicação, não vou fazer tanta visita para esse, para aquele, porque aquele pagou melhor, ou eu também estou muito ocupado, tem outros. Eu já ouvi falar de médicos dizendo porque ele mais precisa de mim que eu dele, dizendo isso para paciente. E que pessoas que se acharam, e aí até desencarne, onde é que pode ser um desses assim. Agora,
isso ali é um relato de médico, né? Uma situação médica, mas tem em todas as profissões. A autossuficiência, o distanciamento do ser, a falta de humildade, e aí vai perguntar sobre todas as comparações, daria o exemplo de Jesus, né? Jesus também foi um médico, né? Curou também, e fez isso aqui, mas tinha aquele algo a mais. O que é o algo a mais? Que muitas vezes falta até para profissionais da saúde, de olhar para a pessoa, fazer 2, 3 perguntas sobre a questão pessoal, dar um pouquinho de ouvidos para a pessoa. Isso alivia muito, isso mantém um vínculo que muitas vezes que a gente tem que ter com o aprendizado também trazer para o centro espírita. Quando a gente fala ali, pô, tem alguém que foi atendido lá, eu vejo grupo disso, grupo daquilo, e ver que o caso às vezes é muito sério, e aí está ali, está anotado, a pessoa ligou, esperou 2, 3 semanas ou mais para o atendimento, é atendida, um trabalho complexo, alguém se lembra dessa pessoa ou desse paciente para depois perguntar como é que está a tua vida, ou mandar uma mensagenzinha, como é que ficou? Foi isso, manter esse vínculo para a pessoa sentir assim, não estou numa... Ouvi algumas coisas que eu não entendi, e até muitas vezes deve ocorrer de dizer assim, olha, não sei se tu tem alguma dúvida sobre o nosso atendimento, como é que foi. Eu sei que pode ser difícil, mas também não se atende tantas pessoas, né? Não se atende aí coisas complexas, mais que 4 ou 5 numa noite, que seja complexo. E que essa relação, ela deve existir. Ela deve existir, porque é aí que vincula a pessoa a despertar, muitas vezes. Está lá os ouvidos da veneranda, que fez com que ele mudasse de atitude para se dar conta. Quer dizer, deu ouvidos, alguém deu uma atenção. Então, essas coisas a gente tem que pensar. Da mesma forma, essa da culpa, né? Quando diz esse médico levou a culpa e aí os obsessores tomaram as dores de terceiros porque ele tinha uma culpa interior. A culpa é uma coisa muito séria, ela descarrega, há culpas que por séculos os espíritos carregam. Fala Judas, quando a gente sabe toda a história de Judas lá, que veio Joana d'Arc e tudo, e ele até hoje diz, olha, na Semana Santa, depois da semana passada, a Sexta-feira Santa, ele é lembrado como o traidor todos os anos. Então, tem aquela força que ele teve que trabalhar muito e trabalha até hoje para se libertar daquilo servindo. Quantos estiveram com Jesus naquela época da crucificação e que mudaram de vida, mas carregaram uma culpa absurda a partir daqueles eventos? A gente sabe lá, aquele que deu a estocada no coração dele com aquela lança, foi o Longinos, um centurião Longinos, que esse sabe, teve várias encarnações difíceis, ficou atormentado, cometeu suicídio, e veio a reencarnar no século passado no Brasil, e foi imperador do Brasil, Dom Pedro II. Mas tem um outro da figura, aquele que prega as mãos de Cristo na cruz, era o Prisco. Esse Prisco era também ali um centurião, guarda, e ele pregou quando ele pregou, e ele conta isso, né? E aí vamos ver quem ele era. Ele vai pregar o cravo na mão de Jesus e de relance olha para Jesus. Ele disse que ele ficou séculos e séculos. A partir daquele momento ele mudou completamente a vida dele, ficou também enlouquecido, completamente desmemoriado, não conseguiu mais ter uma vida, abandonou a profissão, foi para o alcoolismo, teve também histórias de suicídio posterior. Quem era o Prisco? O Prisco era irmão do Lucas, o apóstolo Lucas, que não conheceu Jesus. É uma coincidência, porque o Lucas foi conhecer Jesus depois da crucificação através dos apóstolos, né? Que ele foi lá o terceiro que se aproximou depois, que aí ele teve uma convivência, era médico, e teve uma convivência com Maria de Nazaré. Isso a gente estudou lá, não do Paulo e Estevão, né? Conviveu bastante com Maria de Nazaré, e aí é que é o único evangelho de Jesus que conta a história da primeira idade de Jesus, que Maria conta para ele como é que foi a infância de Jesus. Uma coisa muito interessante. E ele foi o responsável, junto com o Paulo, para o registro dos Atos dos Apóstolos, que todo domingo está em tudo que é igreja, aí naquele tempo, Jesus, isso e aquilo, começava assim a homilia dos padres. Então,
os Atos dos Apóstolos, Lucas, irmão dele, foi o prisco que enlouqueceu depois de ter, só por ter olhado a fisionomia de Jesus quando ele ia dar a primeira martelada no cravo na sua mão e olhou e ele sentiu um olhar profundo de muito amor, uma coisa inexplicável para ele, que mudou a vida dele a partir daquele momento ali, mas carregando uma culpa absurda de quanto mais ele conhecia quem foi Jesus e ele ter sido o agente daquele, por obrigação profissional, mas não deixa de ser, né? A gente faz as coisas mecanicamente, muitas vezes podemos estar numa situação como essa, mecanicamente fazemos porque é do nosso ofício, mas às vezes falta um mínimo de consciência. Hoje, por exemplo, no nosso mundo mais evoluído, será que se tiver o nosso alcance para fazer determinada coisa, que o nosso senso de justiça não esteja em sintonia, a gente faz ou não faz? Poucos deixam de fazer e vão clamar, não vou concordar com isso, não vou fazer. E alguns, olha, está no meu ofício, então eu vou ter que fazer aqui, que eu vou fazer. Aí é mais fácil, então, esses servidores é colocar no lugar deles umas máquinas, né? Uma máquina, isso, mas isso, aquilo, sem sensibilidade humana. Então, isso faz parte do processo nosso evolutivo. A gente está falando esses relatos assim, a gente vê assim, se pudéssemos cada um de nós pegar a nossa vida de pretérita, de 1000 anos para trás, não importa quanto, e ver quantas passagens que a gente não carrega junto na nossa sombra dos nossos arquétipos de passado e que são conflitos que hoje se manifestam de uma forma até muito tênue, mas que estão guardadas e em algum momento nós vamos ter que trabalhar isso. Eu ia te perguntar justamente isso, se a gente pode carregar de outras vidas essa culpa, assim, meio simulacro, assim, meio disfarçada, que tu não sabe nem explicar alguma coisa que tu tem, com uma situação bem específica da tua vida, ou um desafio que tu não consegue superar. Isso acontece muito, muito, e é a explicação que nós temos, às vezes, em alguns ambientes, em algumas situações que nós vivenciamos, que a gente tem rejeição ou assimilação. Há coisas que a gente vivencia, que acha assim, parece que eu já vivi esse momento, parece que eu já estive naquela situação, não podemos dizer local, mas pessoas que a gente encontra, mesmo com contrariedade ou simpatia, e que facilmente há esse escape nosso de rejeição ou de assimilação. É reencontro de situações e, em geral, com esses espíritos. Processo que nós temos as pessoas que estão do nosso lado, nós todos, em geral, aqui, não tivemos só essa passagem aqui entre nós. Tivemos outras, tivemos colaterais, não necessariamente na mesma encarnação, tivemos convivência no plano espiritual também, de onde viemos, ou a gente acha que de onde a gente veio do plano espiritual, ou aí no Rio Grande do Sul, nessa crosta em cima, nessa terra, na terceira, quarta terra, aí, que a terceira seria a terra mesmo, né? Mas é terceira para quarta, se a gente se preparou mais ou menos, talvez não tenha sido tão compulsória a nossa encarnação, nós convivemos, não estávamos dormindo antes de encarnar. Então, essa convivência, os propósitos, olha, mas adiante a gente vai se reunir, vamos ver se um ajuda o outro para não fracassar, vamos dar as nossas mãos, a gente vai ter um aprendizado disso, daquilo, que vai ser um despertar para uma outra coisa, nós vamos procurar, vai ter um problema de turbulência, vamos enfrentar junto isso. Esse é o grande ensinamento para todos nós. A gente tem que pegar isso como experiência de vida para poder chegar melhor no plano espiritual. Porque é inexorável o nosso desencarne, e ele é necessário, e nós vamos querer também desencarnar. Esse apego à encarnação é, em alguns momentos nossos, que a gente fica com as coisas nossas do dia a dia, porque depois, quanto mais tiver já sabendo bem como é que não é, já fica por aí. Eu entendo por que alguns chegam um momento assim, olha, chega, parece que é uma renúncia. Não significa um suicídio inconsciente, significa estou pronto, vamos lá. Desencarnar não dói, isso todas as pessoas deveriam saber. Desencarnar não dói, os espíritos contam. Por mais que estejamos em processo de sofrimento no corpo físico, o desligamento
ele tem uma sensação, de qualquer forma, até no suicídio, de alívio do corpo físico. Depois, sim, aí cai a consciência com o ato, que aí, se for suicídio, do desregramento, né, do desvinculamento abrupto do duplo etérico com o corpo físico, que vai falir, né, a falência, e ele vai levando no corpo espiritual o processo da autodestruição abrupta. Mas não dói o processo, não dói sair do corpo. Se doesse, a gente, para dormir todas as noites, ia ter um sofrimento terrível. Todas as noites nós desencarnamos, só estamos ligados por um cordãozinho, que ele só tem uma função, é de estar pronto para o retorno, para acoplar novamente o nosso corpo físico. Quando a gente sai, é visto no plano espiritual, tem espíritos que têm evidência, espírito tem que ter evidência também, conforme não todos os espíritos enxergam tudo, vão enxergar os dois caminhos aqui atrás, aqui, que logo que sai ele é um pouquinho mais iluminado, e depois é o filamento que não aparece. Esse é o processo nosso que nos vincula ao plano espiritual. Agora, o que mais vale para cada um de nós é ver o que de informações que a gente recebe do plano espiritual, com a experiência de diversos espíritos que passam mensagens de diversas formas, né? Esses livros, quantos milhares de livros publicados, é de pegar esse aprendizado. Nada melhor do que uma obra como essa, que foi elaborada bem lá no alto, né? E foi toda organizada, codificada, adequada ao momento aquele que foi publicado, a partir da década de 30, 40, né? Aquela coleção André Luiz, e ela tem muito a ser estudada ainda. Esse aqui é um livro talvez um pouco mais simples, que ele é de relatos, mas os livros do André Luiz são livros que, quando ele publicou muita coisa sobre a ciência, sobre o espaço sideral, muitas vezes, até nos domínios da mediunidade, no mundo maior, e todos os relatos, há cientistas que não tinham aquele conhecimento na década de 50, e ele já estava passando de lá do outro lado. Porque o mundo dos encarnados vem do mundo espiritual. E o mundo dos encarnados nesse plano espiritual, se tiver acesso às zonas umbralinas inferiores e trevosas e abissais, é daqui para lá. Então, esse processo existe. Nós estamos num terceiro nível, terceira terra, onde há plano espiritual, a terra firme e céu aberto. E a terceira terra é o mundo espiritual dos chamados encarnados. A quarta terra é o mundo, o planeta espiritual do mundo ao qual provavelmente a gente vai para lá, né, ou vai para lá para, não necessariamente direto para uma área dessas aí, mas pode ser um desses postos de socorro, dessas situações, ou até uma região aí um pouquinho mais turbulenta, mas sendo acolhido e tendo boa vontade, ou seja, o que falta para esses espíritos que ficam lá anos e anos lá nas zonas umbralinas? Não se dão conta, têm prepotência, não querem ajuda. Quantos a gente encontra aqui no nosso mundo dos encarnados que a gente até demonstra querer ajudar? A pessoa não quer se ajudar, não quer sair daquela ali. Quer fazer o quê? O que o nosso personagem, vários personagens desse livro fizeram, ser vítima, de achar que tem direito a isso, que tem direito àquilo, e assim vai. Essa tem sido a tônica de todas essas mensagens. O aprendizado, falar dos doutrinadores, dirigentes de trabalho, prepotentes, acham que o quê? O saber, a intelectualidade, eu tive isso, eu tive aquilo. Eu estava me lembrando esses dias uma mensagem da Maria Modesto Cravo. Ela disse que até recebeu, quando ela era encarnada, né, na década, isso no final da década de 30, ela disse que ela era bem jovem, ela teve vários filhos, o marido dela era major do exército e tal, e ela precisou, aí apareceu um dia na residência dela uma ex-prostituta negra, e que já estava com 40 anos, não ia ganhar mais com 7 e tal, e estava arrependida, e disse assim, eu preciso, eu sei cozinhar, me faço qualquer coisa por dinheiro. Ela olhou e disse assim, bah,
tu sabe cozinhar para muitas pessoas? Porque aqui eu tenho muitos filhos e recebemos muitas pessoas que eu trago lá do Centro Espírita e que vem aqui, às vezes eu faço aí uma comida geral aí para dar para todo mundo. Aí ela disse que recebeu, a pessoa veio, acabou. Essa pretinha, que ela chamava, ficou anos com ela até o desencarne dela, em 1963, morando na casa dela. Os filhos depois, um desencarnou depois, foi para o alcoolismo, e outro se deu bem quando teve filho, que até ela vai voltar agora como neta dessa aí. Aí ele, o marido estava ali e tal, e ela um dia se sentiu mal, estava exausta, aquela coisa de filho, teve 9 filhos, e Centro Espírita e tudo, e ela disse para a pretinha sair, me dá um passe. Que, não posso dar, que é isso? Quem sou eu para dar um passe na senhora, dona Modesta? E aí ela dá um passe, me dá um passe. E ela disse que recebeu o passe dessa pretinha, uma pretinha, que não era médio, né? Não achava que era médio, e recebeu aquele bálsamo de energias, e pela evidência da Modesta, ela disse que viu uma chuva de pétalas prateadas sobre ela e um alívio impressionante. Ela disse, olha, a partir de agora tu vai ser a minha passista. Aqui. Bom, aí a conversa foi para o Centro Espírita da Modesta e foi um dos dirigentes da casa lá visitar a Modesta, olha só, década de 30, dizendo para ela, olha, está precisando de médio para dar passe, eu posso vir aqui na sua residência para dar passe. A senhora pode receber o passe de uma preta, que foi prostituta, que foi isso. Aí a Modesta, assim, conhece a história de Maria de Magdala, conhece, não sei o que, começou a dar para ele isso, aquilo. Aí, olha só o absurdo, ver a que ponto ele está falando em evolução, né? Isso hoje talvez não aconteceria mais, pelo menos, sei lá. Agora, a que ponto chegou um espírita que ela disse o cara, um desses aí, né? Que era passista, tinha feito todas essas coisas dos cursos e tudo, e lido todas as obras do Kardec, isso e aquilo, e dando para ela a recomendação, te afasta dessa que não tem energia para te dar o passe, e eu posso te dar esse passe. E ela, a Modesta disse assim, vou fazer de conta que essa conversa não ocorreu. E ficou assim, aí foi embora, e aí ela até depois orou para o Bezerra de Menezes, para que ele mandasse alguma coisa no desdobramento do sono para ele, uma recomendação de alguém de instruir. Veja que ponto chegam as coisas, que era, né? Era assim, até espíritas que são, e aí tem dentro da nossa comunidade espírita no Brasil todo, tem esses ligados à federação que começam a botar a dúvida nisso, naquilo. As obras do Inácio Ferreira são proibidas em diversos centros espíritas federados. As obras do Odilon, todas as obras lá, o que vem disso, aí vem aqueles grupos, e esses grupos todos que ficam brigando são todos inspirados pelas trevas. É para disseminar a divisão, é para ter o rancor, para ter o melindre, para a questão humana, e isso a gente tem que aprender. Felizmente, a gente não está vinculado a essas situações, porque, né, temos uma determinada autonomia de dizer o que é, e uma coisa que eu sempre me propus a fazer, assim, mas isso foi desde que eu comecei a dar palestra, eu só falo o que eu li ou ouvi. Eu não tem que ter fonte, não pode ser assim, eu acho. Eu não acho. Tenho a impressão, baseado nos estudos, e que isso está em tal lugar, e procuro até, às vezes, o assunto eu não sei de onde é que é, mas ele tem que ter origem. E essa origem tem que ser de bom alvitre, tem que ser de elevação. Então, tem essa seleção que se faz dos médiuns, dos espíritos, de onde provém a informação. Eu não posso colocar em dúvida as obras do Emmanuel, as obras do André Luiz, de tudo que veio pela lavra mediúnica do Chico Xavier. Como também dou determinado crédito ao Bacelli, que foi preparado pelo próprio Chico Xavier para o advento dessa nova fase que ele está tendo. Ele teve vínculos com o Inácio Ferreira quando era encarnado ainda, e ele foi ao velório do Inácio Ferreira e disse assim para o Chico Xavier, que estava lá também, eu tenho uma coisa com o doutor Inácio que eu não sei se é uma coisa que não terminou, e aí o Chico Xavier disse para ele, vais entender mais adiante. Aí, passado assim, uns
2, 3 anos, ele começou a ter vínculos com o Inácio nas psicografias. Claro que foi preparado. Essas psicografias, por exemplo, a Maria Modesto Cravo, que está no horário, Maria Modesto Cravo, que passa as mensagens pelo Bacelli, ela não tinha não passava nunca mensagem para o Bacelli. E o Inácio disse para ela: na próxima reunião, o nosso Carlos vai estar lá aguardando, e ele começa a psicografar às 5 da manhã. 4h30 ele já está na sala, lá no Centro Espírita, sai de casa para ir lá. E aí ela disse: vamos junto, e aí foi o Odilon e todos. E aí, chegando lá, ele já está em concentração, está em oração. Aí eles entram espiritualmente, né? Inácio, Odilon, a Modesto, e estava junto aquele Manuel Roberto. Entram, e aí o Inácio disse assim: olha, ele já está afiado com a questão da computação, ele já não psicografa mais aqui, é direto no teclado. Então, tu chega aqui perto, vou dizer para ele que tu está aqui. E aí o Inácio diz: eu estou aqui com a turma e hoje vai começar a passar uma mensagem para ti, a nossa Modesta. Pois não. Então, e aí ele se concentra e ela vai te ditar. E aí, nitidamente, ela começa: oi, Inácio, bom dia. Estou aqui, está no capítulo, vai discorrer sobre o assunto tal. E aí ela começa a ditar. Ela lê e ele ouvindo. Aí daqui a pouquinho, se ele não entende bem a coisa, é essa palavra, não é? Pode ser essa. Aí vem aquela coisa: pode ser essa. Tem coisas que o médium capta, mas ele decodifica de uma forma que não necessariamente seja idêntica ao que o espírito está se comunicando, porque ele tem o seu cabedal de conhecimento, ele tem um vocabulário. O pensamento, ela fala, o pensamento é que ouve, não é a voz daquele que está falando. A mediunidade, ela é assim, em regra, na grande maioria, é essa intuitiva que funciona. O espírito fala, o pensamento capta, e decodificamos com o nosso aprendizado, palavras mais usadas que significam, e aí também essa expressão do Evangelho de Jesus, que foi escrito todo em aramaico naquela época, que é uma linguagem muito complexa, sob o ponto de vista de uma palavra, tem às vezes 3, 4 sentidos, e que ele, já antevendo tudo isso, falou muitas coisas por parábolas, comparações, para a ideia permanecer. Porque se ela fosse ao pé da letra, nós teríamos hoje uma compreensão equivocada de Jesus, como temos também em algumas passagens que estão lá na Bíblia. O Jesus dizendo: o filho do homem não tem uma pedra para descansar a sua cabeça, enquanto que uma ave voa e outra. Parece assim na tradução que Jesus quis dizer a ele, o filho do homem: eu sou importante e não tenho uma pedra. Longe disso. A humildade de Jesus não diria isso. O que ele quis fazer é a comparação. O momento dele de relaxar aquela coisa, ele em sintonia com o perfeito, trazendo a mensagem renovadora, não podia relaxar porque tinha que trabalhar, porque o meu pai até hoje trabalha. E a interpretação que se dá da Bíblia é que o filho do homem não tinha uma pedra para descansar. Então, são situações e que vai passando, parece assim: que humildade é essa de Jesus dizer: o filho do homem não tinha, eu sou importante e não tenho, e vocês têm, ou até um pássaro tem? Não é esse o sentido, isso aí é o equívoco das traduções. O sentido bíblico da mensagem de Jesus não foi esse. Isso eu posso ter absoluta certeza, e isso já foi mencionado por vários estudiosos, à luz da doutrina espírita mais aberta, não aquelas coisas, não, o que é dogma, é assim, vamos repetir. Ou aquela passagem dele, os vendilhões do templo, que ele foi enérgico, ele não agiu com fúria, com raiva, com isso, com aquilo, ele foi enérgico e disse: vendilhões do templo, dizendo que não era para fazer o comércio, ele foi enérgico e não raivoso, que alguns tentam dar essa conotação. Até Jesus se irritou e falou: se irritou, ficou contrariado. Pessoal, 8h10. É muito bom a gente conversar sobre essas coisas, a gente fazer esse exame de coisas para chegar ao fundamento maior do porquê que a gente estuda todas essas coisas, lê
lê e procura pensar bastante. E por isso que a gente multiplica o nosso agradecimento ao alto, a gratidão a Jesus, a todos aqueles espíritos superiores que nos intuem, e cada um dos nossos amigos espirituais, que nos preparam cada dia, a cada oportunidade, a ser e procurar ser um espírito melhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, e que assim seja.